Que essa viagem teria sido para isso. Que, na verdade, ele tinha uma outra família que não voltaria. Abandonada pelo pai, a Hannah Mihara vai relembrar momentos difíceis da infância. E fui até uns 12, 13 anos escrevendo cartas semanalmente. E sem resposta nenhuma. Sem resposta alguma. Por trás de tanta dor e sofrimento, ela conheceu um Deus de amor. Relaxa, porque eu te amo, eu te aceito do jeito que você é. Então hoje é tudo tão mais diferente. Essa história você vê hoje no Identidade. Boa noite, muito bom poder começar mais uma semana aí junto da sua companhia. Para começar o programa de hoje, eu quero te trazer um pensamento de Santo Agostinho. Diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Por diversas vezes, se entregar a Deus, permitir que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas, você sabe, né? Não é fácil. Mas Deus quer ter o controle da sua vida, portanto, permita que Ele faça isso. Repouse no Senhor, descanse. Foi somente quando a minha convidada de hoje entendeu isso, é que Deus pôde suprir todas as necessidades dela. Com apenas 1 ano e 6 meses, a Hannah teve que enfrentar a maior luta da sua vida, o abandono do pai, que havia partido para o Japão sem jamais voltar a responder uma mensagem. Foram anos enviando cartas, na busca por uma resposta. A ausência paterna fez com que a Hannah enfrentasse muitas dificuldades na vida. Mas o Deus que ela conheceu na infância foi aos poucos preenchendo esse vazio. Hoje, casada e com 2 filhos, ela conta esse testemunho para mostrar que Deus pode transformar todas as coisas. Logo após o intervalo, a Hannah vai estar aqui para contar todos os detalhes dessa história. Já de volta aqui o Identidade, eu quero te apresentar o curso Ouvindo a Voz de Deus. Ele é muito completo, tem 27 estudos para você de fato se aprofundar na Palavra de Deus. Se você gostou, se você está procurando por uma oportunidade para conhecer mais da Bíblia, então você pode entrar no site biblia.com.br. Você vai fazer o seu cadastro, é rápido, super fácil, e você vai poder acessar o curso Ouvindo a Voz de Deus de forma inteiramente digital e sem custo algum, tá? É um presente da Novo Tempo para você, acessando lá biblia.com.br, você vai se tornar um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. Chegou o momento aqui da gente receber a Hannah. Oi, Hannah, Olá. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, fique à vontade. Hannah, olha só, toda essa questão envolvendo o seu pai, ele foi embora, você era muito nova, você tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos? Isso, exatamente. Mas mesmo assim você conta que você tem lembranças, você tem flashes dele. Não é comum, né, alguém ter memórias tão antigas assim? Não é comum, né? Eu, inclusive, depois conversando com profissionais da área, percebi que a memória afetiva, né? Que nós temos várias memórias. E a memória afetiva, ela realmente é um registro muito forte. E nesse caso, a minha memória afetiva ficou muito bem preservada em relação a ele. Sim. Né? Ele era um pai muito afetuoso, muito presente, então realmente ficou esse registro preservado, né? Então ele era um pai muito afetuoso, vocês tinham uma boa relação, você sentiu o carinho dele como pai? Sim, eu tenho várias fotos, registros, né, que ele tirava algumas fotos. Então, a minha mãe também falava que ele era um pai super afetuoso, muito presente, muito amoroso. Bom, mas aí ele tinha essa vida de viajar sempre para o Japão. Quando a sua mãe estava grávida de 8 meses da sua irmã, ele disse que ele viajaria para o Japão e agora ficaria 3 meses lá, né? Isso. Só que, na verdade, passaram-se os 3 meses, ele nunca mais voltou. Exatamente. Como é que era? Vocês tinham algum tipo de informação? Vocês ficavam esperando que ele voltasse? Como era a vida de vocês? Então, nessa época, né, não tínhamos esse acesso aos meios aí de comunicação Claro. como temos hoje, né? Então, era carta, né? Ele fazia muitas viagens e minha mãe já estava acostumada com essas ausências, né? Mas era um tempo curto que ele ficava ausente. E aí, nesse momento, ele disse que ficaria 3 meses. Daí minha mãe comunicou, talvez você possa esperar, porque, né, logo eu vou ter um bebê e tal. E ele falou, não, eu preciso ir.
e vou ficar um tempo maior, vou ficar 3 meses fora, né? E passados 3 meses, a minha irmã nasceu, ele ainda mandou algumas cartas e depois essas cartas pararam de chegar. Então, minha mãe conta que ela não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Se ele estava vivo, não. Exato, se estava vivo, se tinha se acidentado, o que tinha ocorrido, né? E ficou realmente mais de 1 ano sem nenhuma notícia, né? Com 2 crianças, 1 ano e 6 meses ainda é quase um bebê. Claro. Né? E um recém-nascido e sem notícia alguma desse marido que foi embora e desapareceu, né? Vamos dizer assim. Agora, Hannah, na tua vida, quando é que você começa a perceber a falta do seu pai? Quando é que, de fato, isso é uma coisa que se tornou consciente e você sentiu que, de alguma forma, a falta dele, a ausência dele estava te afetando? Então, como eu tinha um registro, né, de uma memória afetiva muito grande, depois a minha mãe acabou se mudando para a casa dos meus avós. Uhum. E eu tinha o meu avô materno, que acabava sendo um pai. A minha irmã, quando, né, foi crescendo, chamava meu avô de pai. Mas eu não entendia isso. Eu não entendia que meu avô podia ser meu pai. Para mim, eu tinha um pai. Esse porque pai... você teve uma convivência Isso, muito curta, mas teve, né? Mas tive. E esse pai, então, que estava viajando, né? Eu criei toda uma fantasia em torno disso. E a minha mãe, até para preservar, né, um pouco disso, e acredito até hoje como mãe que foi o que ela tinha para o momento. Acho que ela não queria que eu sofresse, né? Uhum. Então, ela incentivou, de certa forma, essa fantasia. Meu pai está viajando, eu dizia para os meus amiguinhos, né? Ele vai voltar. E aí os amiguinhos, mas quando seu pai vai voltar, né? E eu também não sabia. E para mim era difícil entender isso. E eu acho que para a criança essa noção de tempo é muito relativa, muito diferente, né? Então, essa talvez nem fosse uma resposta importante que você tinha que ter naquele momento, Exatamente. Né? Então, eu acredito que também por conta disso, a minha mãe deixava que essa fantasia corresse, né? E aí eu escrevia muitas cartas, Wagner. Assim que eu comecei a me alfabetizar, eu dizia, mãe, coloca uma carta no correio para o meu pai. E apesar dela não saber o que tinha acontecido, bom, depois a gente acabou sabendo por intermédio da minha madrinha. Eu fui batizada na igreja católica, eu tinha uma madrinha, tenho uma madrinha, e ela disse que ele tinha outra família, né, lá no Japão. Que essa viagem teria sido para isso, que na verdade ele tinha uma outra família e que não voltaria, né? Minha mãe guardou isso com ela, né? E um endereço que ela tinha era o endereço da empresa. Então, talvez ela tenha pensado, vou mandar essa carta que ela está escrevendo, vamos ver se ele vai retornar, né, com aviso de recebimento. Então, comecei a escrever e eu mandava essas cartas e vinha com a assinatura dele, ou seja, ele recebia, né? Não havia nenhuma dúvida de que essas cartas tivessem se extraviado, por exemplo. Não, estava ali a assinatura dele dizendo, eu recebi, eu não respondo por N motivos, né? Eu comecei a escrever essas cartas, eu tinha uns 7 anos. E fui até uns 12, 13 anos escrevendo cartas semanalmente. E sem resposta nenhuma? Sem resposta alguma. Nunca ele respondeu uma carta sequer. Você se sentia angustiada naquele momento, criança, pré-adolescente, de mandar a carta semanalmente e não ter a resposta do seu pai? Eu tinha uma expectativa, né? Quando o carteiro passava e eu via que era o carteiro, eu corria para o portão da casa do meu avô. E o meu coração, né, eu pensava, dessa vez ele mandou alguma coisa, dessa vez ele respondeu, mas nunca, né? E assim, eu fui a minha infância toda. Na minha época tínhamos coleção de papel de carta, né? Aquela pasta com papéis. E eu escolhia sempre os mais bonitos, os mais perfumados, né? Mandava foto. Mamãe, manda foto junto para ele saber como é que eu tô. Quem sabe ele goste de mim, né? Eu tinha uma expectativa muito grande de uma criança que queria ser amada, que não entendia, né? E que inconscientemente achava que tinha sido rejeitada e abandonada. Vocês foram para a igreja muito cedo, né? Você também era muito nova quando a sua mãe acabou se batizando na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como esse processo da religião e encontrando Deus contribuía de alguma forma nesse momento? Contribuía? Sim, contribuiu muito,
porque para uma mãe sozinha, né, criar 2 filhas, e existia, sim, um certo preconceito na época, né, de uma mãe que iria estar, uma mãe solteira, digamos assim, criando 2 filhas, né, e então, assim, na época, né, minha mãe começou a receber um estudo bíblico de uma vizinha que tinha muito carinho por nós, ela sempre era muito afetuosa. Ela nunca ofereceu um estudo bíblico sem antes ter feito todo um trabalho, que era, às vezes ela ia lá e falava: Ana, eu vim aqui trazer uma sopinha para as meninas. Eu vim aqui ficar com elas para você sair. Ela era muito solidária, né? E esse jeito afetuoso dela foi conquistando a minha mãe, né? E aí ela me levava para a igreja, né? Aí um dia ela disse: vamos junto, né? Só a Mirana que vai, no caso eu. Você não quer ir um dia junto comigo? E a minha mãe aceitou, né? E aí começou a receber os estudos bíblicos e eu falo que a nossa vida mudou muito depois disso, né? Porque aí tínhamos uma certeza, né, de que tínhamos um Deus ali cuidando o tempo todo. A gente vai fazer uma parada para o intervalo, a gente vai entender como essa ausência do pai se tornou um grande vazio na vida da Hannah, como ela conseguiu suprir isso, passar por cima disso e como ela vive hoje, né? Então a gente vai para o intervalo, é rápido, voltamos já com a emocionante história aqui de superação da Hannah. No próximo bloco, você confere. Você não entendeu ainda? Eu dialogava comigo. O que você precisa mais que ele fale? Para você entender que ele não quer contato, ele não quer nenhuma aproximação. De volta aqui ao Identidade. Olha, eu quero falar para você que tem uma história muito impactante, uma história de superação, uma história de encontro com Deus, você pode vir conversar comigo aqui no Identidade. Manda os detalhes da sua história para o nosso e-mail identidadegeral@novotempo.com. Coloca lá teu nome, coloca alguma forma de contato para a nossa produção tirar dúvidas e acertar tudo para você vir aqui conversar comigo. Se de repente você conhece alguém que tem uma história muito forte, possa estar aqui conversando, identidadegeral@novotempo.com. Hoje eu estou aqui conversando com a Hannah. Hannah, a gente estava conversando sobre quando a sua mãe descobriu que o seu pai tinha estabelecido uma outra família lá no Japão. Mas vocês até então não sabiam disso, né? Quando é que você ficou sabendo e qual foi o impacto disso para você? Que eu me recordo, eu acredito que a minha mãe tenha falado em outros momentos, mas que a ficha caiu, como diz, eu acho que lá com uns 13, 14 anos. Porque aí eu já não era mais uma criança, eu estava ali indo para uma adolescência e eu comecei a entender que aquela fantasia que eu criei de um pai que estava viajando e ia voltar, então, peraí, não é assim, né? Ele tem outra família, ele não vai voltar. Aí isso começou a fazer sentido para mim. Foi quando eu comecei a não mandar mais as cartas, porque daí falei, não adianta mandar carta, né? Ele não vai responder. Mas aí, depois de muito tempo, acho que você tinha em torno de uns 20 anos. Isso. Você encontrou um amigo e ele sugeriu que você mandasse uma nova carta e até com uma nova informação, né? Ele falava japonês, escrevia em japonês e ele falou, vamos mandar em japonês porque quem sabe ele não entende português mais, né? Ele agora fala japonês e aí ele vai entender. E de fato, teve sucesso essa carta que você mandou, né? Teve. Então, aí essas várias cartas que eu mandei na infância, nenhuma delas foi respondida, né? Nem sei quantas cartas, mas acredito que, sei lá, mais de 500 cartas. Uau! Com certeza, né? Então, aí com uns 20 anos eu estava numa faculdade e aí teve um colega na faculdade que foi ser missionário no Japão e me falou isso, manda mais uma vez, tenta mais uma vez. E aí eu fiz aquela carta, né? Já com uma linguagem mais adulta, né? E ali colocando todas as minhas frustrações, enfim, uma carta, né? Desabafando. E aí ele traduziu essa carta para o japonês, mas eu não criei expectativa nenhuma, nunca nenhuma carta. Claro, mais de 500 cartas nunca respondidas, porque essa seria. Porque essa seria. Porém, eu orei, né? Eu fiz uma oração sobre isso e coloquei nas mãos de Deus, porque eu coloquei um estudo bíblico dentro desse envelope.
Passou, acho que um mês, e aí chegou a resposta. Ele respondeu essa carta em japonês, esse colega traduziu. Uma carta muito breve, diferente da minha, que tinha 3, 4 páginas, né? Uma carta bem sucinta, onde ele dizia que se sentia muito culpado, que tinha grande remorso, e perguntava um pouco de mim para saber se havia causado algum dano emocional em mim, imagina se não. E dizia que, por favor, eu não escrevesse mais, porque ele não queria contato, porque ele não queria que a família dele soubesse da nossa existência. Poxa, e como foi para você ler isso, Hannah? Olha, lá se vão 5 anos de terapia, né? Não tem como você passar por uma experiência como essa sem que isso deixe marcas profundas emocionais, né? Essa carta, para mim, ela chegou como um choque de realidade, né? Por mais que eu soubesse de tudo isso, para mim foi um choque, né? Seu pai, você não entendeu ainda? Eu dialogava comigo. O que você precisa mais que ele fale? Para você entender que ele não quer contato, ele não quer nenhuma aproximação. E aí, né, eu aceitei, mas não sem as consequências emocionais que isso traz. Bom, mais tarde a tua irmã também conseguiu algumas informações a mais, ela mandou um e-mail para ele, né? Isso. Conseguiu descobrir o endereço de e-mail e mandou. E a informação dele foi mais ou menos a mesma que ele deu na carta para você, né? De que ele tinha remorsos, mas que ele não queria contato com vocês por conta da família que ele havia estabelecido lá no Japão. Exatamente. A minha irmã, quando ela nasceu, ele já não estava mais com a gente. Então, ela assimilou o meu avô como pai, né? E nunca quis contato, nunca procurou saber. Eu é que tinha mais essa vontade. Mas aí, uns 2 anos atrás, ela conseguiu alguns dados dele, inclusive um e-mail. Falou, vou mandar, vamos ver se ele responde. E ele respondeu. E ele vem se comunicando por e-mail com ela. Eu peguei esse e-mail, mandei apenas um e-mail e não escrevi mais. E no e-mail ele dizia, ele é muito repetitivo, né? Aí ele vem trazendo essa carga de emoção, de que ele se sente culpado, de que ele tem remorso. A gente mandou fotos e ele falou, nossa, que bom, eu vejo que vocês estão felizes, né? Eu acho que ele pensa que danos emocionais eu causei nelas, então a gente mandou algumas fotos, mas sempre assim, no final, ele deixa bem claro, né? Não evitem mandar cartas, e-mail, eu prefiro me preservar, né? Quero ficar na minha, né? Eu não quero contato mesmo. E vocês se convenceram? Vocês estão deixando ele para lá e vivendo a vida de vocês? Eu me convenci com aquela carta que eu mandei com 20 anos e para mim ali eu encerrei, né? A minha irmã tinha um outro contexto, então ela continuou mandando os e-mails e ela disse, inclusive, nós vamos aí no Japão, nós queremos ver você, nós queremos conhecer essas irmãs que nós temos aí. E ele ficou muito assustado com isso, né? Não quero contato, não venham aqui, né? Eu falei, vamos deixar essa história como está. Com certeza. Minha mãe fez tudo o que era possível e impossível como uma mãe muito zelosa, muito afetuosa, muito cristã. Nos criou, estamos bem, graças a Deus, então a gente não precisa mais dele, né? Precisamos em outros momentos na infância, mas não mais hoje. Hannah, quando você estava conversando com a nossa produção, você falou um fato que para a gente chamou muita atenção. Porque, assim, a conversão da sua família vem lá atrás, você era pré-adolescente. Né? Quando a minha mãe se batizou, tinha 5 anos. 5 anos, pensei que era 12, 13. 5 anos. Uhum. Então, assim, desde muito tempo você já é cristã. Sim. Mas é interessante porque você considera que a tua real conversão, ou seja, quando você consegue perceber Deus como um pai protetor, é algo muito recente. Uhum. Eu queria que você falasse disso, porque isso tem uma relação muito forte com a imagem de pai que você tinha, né? Sim. Você não conseguia ver Deus como um pai criador e protetor porque você não teve um pai criador e protetor. Exatamente. Então, assim, a minha mãe se converteu e se batizou, eu tinha 5 anos. Então, vamos dizer que eu nasci na igreja. Uhum. Né? Cresci na igreja adventista e estudei nas escolas adventistas, desde a pré-escola até a faculdade. Essa mãe sempre procurando fazer o melhor por nós, né? Mas a igreja, há algum tempo atrás, ela tinha
uma grande preocupação com as tradições, com as regras, com as normas, né? E eu assimilei, né, até por conta da minha história, de que eu tinha que agradar. E eu reproduzia isso com Deus, né? Eu achava que Deus só iria me amar se eu fosse uma boa menina, né? E sendo assim, eu não me permitia ser adolescente, algumas roupas e acessórios eu achava que eu não podia usar, eu tinha que ser uma cristã exemplar, né? Não podia errar. Sempre fui muito autoexigente comigo. Sendo assim, a religião que eu assimilei, a minha relação com Deus era uma relação de salvação pelas obras, o tempo inteiro, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E graças a Deus eu sempre me dei conta de que eu estava no caminho certo. Mas eu queria ter uma relação íntima com Deus e não mais uma necessidade de agradá-lo, de provar alguma coisa para Deus, porque o que a gente precisa provar para Deus? Claro, nada. Né? E o que mudou na sua vida depois que você, digamos, relaxou com Deus? E, né, conseguiu ter esse Deus próximo, esse Deus amigo. Você conseguiu ver Deus, de fato, como Ele quer se revelar para a gente, para o ser humano. Exatamente. Não mais um Deus severo, um Deus impositivo, né, que fica ali. Então, assim, hoje a minha relação com Deus é íntima e profunda. Eu vejo um Deus de amor que me aceita do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso agradar a Deus e ser perfeita. Eu só preciso ser eu mesma, né? Eu só preciso ser eu mesma. E aí é o que você falou. Relaxou. Né? E aí o verso, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E aí você fala, gente, eu fico carregando esse peso emocional, essa obrigação de ser perfeita, de agradar a Deus. Não, peraí, relaxa, filha. Relaxa, porque eu te amo, eu te aceito do jeito que você é. Então, hoje é tudo tão mais diferente, sabe? E Deus te deu um marido, você constituiu uma família, 2 filhos. São muitos homens na sua vida, né? São muitos homens na minha vida, exatamente. E eu agradeço muito a Deus, muita gratidão a Deus, porque tudo que eu mais queria era ter uma família, né? Aquela configuração de família que eu não tive. E aí pôs na minha vida uma pessoa incrível, que tem acaba sendo uma coisa meio pai para mim também, né? E aí tenho 2 filhos, enfim, Deus foi muito generoso, Amém. Muito bom comigo. E que bom ouvir desse encontro pleno e total que você teve com Deus. Não é uma coisa só de uma religião e de um momento que você vai lá para a igreja, mas é um encontro que você teve pessoal com Deus e você conseguiu entendê-lo como seu grande pai, né? Isso. Salvador e Criador. Uma conversão, eu acho que na vida adulta ela é de fato genuína, sabe? Porque você assimila Deus e não passa a ir mais na igreja por obrigação, e sim porque é tão bom me encontrar com esse pai que me ama e que me aceita do jeito que eu sou, né? Amém. E eu acho importante dizer também algo sobre tudo isso, que Deus me colocou hoje, assim, eu fiz pedagogia e 20 anos da minha vida eu servi como educadora, professora, diretora de escola. E aí eu tive meu segundo filho, dei uma pausa de 4 anos, revi algumas coisas na minha vida e quis muito servir como terapeuta, como psicóloga nessa área das emoções, né? Não consegui fazer o curso de psicologia ainda, que é ainda em tempo, né? Claro. Quem sabe, mas eu terminei um curso de terapia e eu trabalho hoje na saúde como terapeuta, ajudando pessoas com dificuldades emocionais, como diz o curador ferido, né? Ele é muito mais efetivo. Então, eu fico muito feliz por Deus ter me colocado exatamente onde estou hoje para ajudar outras pessoas. Amém. Que bom ver como Deus reconstruiu a sua vida, reconstruiu as suas emoções. Hannah, que Deus continue te abençoando o teu ministério de cura com essas pessoas e também abençoando a sua família. Amém. Muito obrigado. Agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente está de volta amanhã às 11h30 da noite com mais uma história, mais uma boa conversa aqui no Identidade. Até lá. E amanhã você acompanha aqui no Identidade... Havia sofrido um TCE, um traumatismo crânioencefálico, e percebi que poderia ser que dali eu não passasse.
Então, ali naquele momento, eu creio que Deus, sabendo do meu coração, Ele me deu a oportunidade de, agora é a hora.